Bom dia a todos os irmãos. É uma bênção, é uma responsabilidade nesta manhã, quando me sinto muito honrado cada vez que o pastor me pede para trazer a palavra. E já tenho trazido a palavra diversas vezes, não somente aqui, mas em vários lados. Mas hoje, especialmente, não sei porquê, estou todo a tremer. Mas eu estou a tremer, mas não estou a tremer nem de medo, nem de nervos. Estou a tremer porque eu sinto a presença de Deus aqui. E à medida que nós estávamos a trazer o louvor e a adoração a Deus, houve aqui momentos tremendos. Houve aqui momentos que a vontade que eu tive foi deixar de tocar e esparrachar-me todo aqui na presença de Deus. E só não o fiz porque sou parvo. E acho que cada um de nós estamos na casa do Pai e nós temos liberdade para estar na casa do Pai. Esta palavra que eu quero trazer hoje aos irmãos, isto faz parte de uma trilogia, as palavras que eu sei, faz parte de uma trilogia de Lucas, portanto das parábolas, que é a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E eu antes de começar, eu queria trazer aos irmãos algo que é assim. Nós temos a ter a consciência exata. Quando nós pegamos na palavra de Deus, nós temos que compreender aquilo que ela diz. Eu já tenho ouvido falar muitas das vezes acerca destas parábolas, como se fosse alguma coisa que aconteceu na realidade. Aquele pai, especificamente, aquele filho, especificamente, existiram. Aquele pastor existiu, aquela mulher existiu, aquela dracma existiu. Nós temos que ter a consciência que isto é uma parábola. Agora, Deus, quando fala em relação às parábolas, portanto, era uma forma prática que ele trazia para as pessoas compreenderem aquilo que acontecia. E ele não fazia nada de extraterrestres, ele não demonstrava nada daquilo que as pessoas não pudessem compreender. Então, é verdade que os pastores existiram, as dracmas existiram,
os pais e os filhos existiram, aquelas situações existiram. E então nós não podemos perder o foco que isto é uma parábola, mas que é baseado na vivência de cada um naquela época. Amém? Então, vou ler Lucas 15, 8 a 10, e que diz assim, e também é importante percebermos o porquê destas parábolas. Jesus teve que utilizar estas parábolas por causa do cochicho dos fariseus e daquela malta toda que acompanhava. Era como o povo de Israel, o povo que vivia debaixo de milagre, sob milagre, sob milagre, sob milagre. E da mesma forma, a mesma quantidade de milagre, 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 era a mesma forma de contestação, contestação, contestação. Nunca estavam contentes, havia sempre qualquer coisa. Eu estou farto de maná, e agora estou farto de codornizes, e estou farto disto, e estou farto daquilo, e estou farto daquilo outro. De facto, a misericórdia de Deus é infinita. Porque, portanto, para os nossos dias, passa-se a mesma coisa. Senhor, eu estou farto disto, eu estava à espera daquilo, estou farto disto, estou farto de estar à espera, eu estou farto, e estou farto, e estou farto. E eu acho que o nosso Pai fica assim... Que é isto? Mas vocês nunca mais aprendem. Parece que quanto mais nós contestamos, parece que quanto mais nós nos afastamos. Não é Deus que se afasta. Parece que nós nos afastamos, parece que estamos a tomar balanço, não sei para quê. Em vez de nos aproximarmos de Deus e esperar pela resposta de Deus, nós contestamos. E então, isto foi a maneira, aquela chapadinha de luva branca, que Jesus usou com estas parábolas. Okay? E esta parábola é Lucas 15, 8 a 10 diz: Suponham também que uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma. Que é que ela faz? Acende a lâmpada, varre a casa e procura, cuidadosamente até encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: Alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. Amém? Cada vez que um pecador se arrepende. Eu, se por acaso falar assim de uma forma mais rude, eu não estou zangado com ninguém. Há um desejo, há um fogo dentro de mim quando eu ouvi, isto não é nada de novo para cada um de nós, mas quando eu ouvi isto e houve uma presença de Deus que me tocou ali em 2 pontos, que eu fiquei até chocado comigo próprio. Assim, meu Deus, como é que isto é possível? Isto passa-se nos nossos dias, nós fazemos parte da igreja e nós muitas das vezes usamos a igreja quase, sabem, aquelas pessoas não são fanáticas, gostam imenso de campismo. Então, eles vão para o parque de campismo e é tudo companheiros, ou companheiro isto, ou companheiro aquilo, ou companheiro aquilo outro, não sei o quê. Então, nos tempos vagos, para onde é que eles vão? Para o parque de campismo, porque já conhecem aqueles companheiros todos e não sei o quê. E muitas vezes nós, crentes, viemos à igreja como companheiros. Gosto de ver o companheiro, gosto de não sei o quê, assim. Não, nós estamos cá para ser uma influência. Vocês estão aqui para ser uma influência para mim e eu estou aqui para ser uma influência para vocês. E há aqui um pormenor que mais à frente nós vamos ver, eu não quero tomar muito tempo, mas há aqui um pormenor, espero eu, que realçou e que eu hoje, tenho orado a Deus, Deus faz com que esta gente sinta mesmo que eu senti. Que coisa até tens de entrar aqui na Carol e no coração. Ora bem, vamos já falar da dracma. A dracma era uma moeda grega de prata. E eu tentei arranjar algumas imagens, porque às vezes é importante nós percebermos as coisas. A dracma era uma moeda de prata que tinha um valor, portanto, igual a um denário, que era a moeda romana, que equivalia mais ou menos, mais coisa, menos coisa, a um salário de um dia de trabalho. Portanto, nós, se hoje reportarmos, não é, para os dias de hoje, nós vamos ver quanto é que isso mais ou menos isso custava. Mas há aqui um pormenor, que o porquê desta mulher estar tão aflita? Mas porquê é que ela tinha 10, perdeu uma? Porque
aquelas 10 dracmas, naquela altura, era usado como um dote. Aquelas 10 dracmas eram usadas como um dote. Aquilo passava de filha, de mãe para filha, depois outra vez de mãe para filha e de mãe para filha. E, cá está, este é o denário, não é isso? Este é o denário. E na altura de Jesus, se puderes mostrar se aquelas duas moedas estão juntas, se não te importas, faz favor. E onde reparar que até aos dias de hoje, as moedas, era a dracma no tempo de Jesus. Mas ainda no dia de hoje, as moedas trazem uma esfinge de alguém importante. Neste caso, ele tinha a deusa, que era a deusa da arte e da beleza, e do outro lado tinha um corvo. Não sei porquê, mas tinha um corvo. Mas o que é que conta aqui? O que conta aqui é que a esfinge, normalmente, era de alguém importante. E isso valorizava a moeda. Isso ainda nos dias de hoje nós temos isto, não é? E um dado interessante, a dracma foi a moeda que mais circulou na história da humanidade. Ela começou no século I até o ano de 2002, quando a Grécia, portanto, se juntou ao euro. Reparem bem, quase 2000 anos que uma moeda circulou. Portanto, isto são pormenores para nós também entendermos. E esta mulher tinha perdido a dracma, porque reparem, no fundo, ela tinha 10 moedas, perdeu uma, no fundo ela perdeu 10% daquilo que ela tinha na sua mão, do valor que ela tinha na sua mão. Aquela dracma caiu, ela não sabia para onde, portanto andou ali à toa, e vou-vos explicar porquê. O que é que ela fez aqui assim? Primeiro, acendeu uma candeia, certo? Segundo, ela varreu a casa. E em terceiro, uma coisa que é muito importante, ela procurou diligentemente, certo? Aqui nós temos ela à procura. Agora, o porquê da lamparina, porquê é que ela procurou a lamparina? Isto é outro dado curioso. No primeiro século, as casas, não sei se podes mostrar, as casas do primeiro século, as casas mais pobres principalmente, elas não tinham janelas. Reparem, era só uma porta. Tinham uma porta e mais nada. Ora, era a única claridade que entrava dentro daquela casa, era precisamente pela porta. E daí, não interessa se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, porque o problema persistia. Portanto, e todos nós, eu lembro-me quando era miúdo, quando ia ao norte, aos meus avós e tudo mais, e não havia eletricidade em casa, então usava-se aqueles Petromax e usava-se aquelas coisas com o pavio, não é? E aquilo, quando nós íamos, pronto, aquilo era uma maravilha. Fazia montes de sombras, que até me tinha medo, eu era miúdo, aquilo fazia assim por causa da chama que mexia, e eu até tinha medo, às vezes ficava assim meio atrapalhado, mas aquilo alumiava. E naquela altura, era de facto a única coisa que eles tinham. Podes mostrar a candeia, se faz favor, que é muito interessante. Estão a ver? Não era a pilhas, nem era a LED, reparem. Punham azeite, tinham o paviozinho, isto era a original, a lanterna que eles tinham, a candeia que eles tinham. Amém? Aqui nesta parábola, o que é que esta dracma representa? Esta dracma representa o pecador, portanto, aquilo que Jesus estava a querer dizer, portanto, era o pecador que estava alienado de Deus, mas que não sabe que está perdido. Portanto, ele está longe de Deus, mas ele próprio não sabe. Enquanto na primeira parábola da ovelha, a ovelha tinha consciência que estava perdida, mas ela não conseguia por ela própria voltar ao redil. Então ela precisou de ajuda. Ela precisou de agarrar, que o pastor fosse ter com ela, porque a procurasse também diligentemente, encontrou e voltou outra vez ao redil. A dracma não. A dracma não tem consciência, está perdida na mesma, mas não tem consciência que está perdida. Isso é como aquelas pessoas que não querem a Deus, não querem saber, não estão nem aí, estão longe de Deus, mas elas não sabem. Elas pensam que a vida delas é viver em trololó e que a vida é assim, e não sabem, não têm a consciência daquilo
que é a importância de Deus na vida dela. E então, o que é que ela precisa? Precisa que nós façamos o nosso papel desta mulher, que os procuremos diligentemente, onde quer que eles estejam. Esta dracma caiu, e quando ela varreu a casa, andou a ver, debaixo dos móveis, não sei se eram muitos, se eram poucos, e quando aquela moeda caiu se calhar, possivelmente lá para um canto, onde estaria montes de pó, novelos de pó, como vocês veem, a casa só tinha uma porta, não tinha janelas, não tinha nada, e normalmente se não circula o ar, etc., com muita facilidade, e naquele tempo muito mais, se cria o pó, não havia aspiradores, não havia nada disso, e então nos cantos era normal que acontecesse isso. Aquilo que Jesus estava a querer dizer é o seguinte: então, mas a dracma caiu, aquela mulher, a aflição dela de procurar, o facto de aquela moeda estar no meio do pó, no meio do lixo, ela perdeu o seu valor? Não perdeu o seu valor. E sabe, irmãos, e aqui é que bate o ponto. É aqui que bate o ponto. Porque nós, seres humanos, nós cristãos, temos por bem e temos por mania de valorizar ou desvalorizar uma pessoa. Nós damos mais valor àquele. O nosso irmão Samuel é bancário, eu sou com valor. Eu ando a apanhar lixo e ando a apanhar bonés, tenho menos valor. Um tem dinheiro, tem mais valor, outro não tem dinheiro, tem menos valor. Aquele tem um carro como deve ser, tem valor, mas aquele que anda com o cabelo todo e verde e cor de laranja, todo no ar, não é uma pessoa com valor. Irmãos, não. Aquilo que Jesus está a dizer, mesmo que nós andemos na poeira, mesmo que nós andemos escondidos, o nosso valor persiste. Nós como cristãos, nós que estamos aqui, eu falo para mim, nós como cristãos, temos muitas das vezes a ousadia de nos elevarmos a nós próprios, metermos num pedestal do qual nós não pertencemos. Porque nós somos o que somos pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade a Deus. Amém? Não há nada que nós possamos fazer no natural para mudar isto. Não há nada que nós possamos fazer. Há muitas pessoas, reparem, que por causa de terem bens materiais, eu não preciso. Estou bem, tenho minha casa, minha empresa, tenho o meu carro, tenho tudo e mais não sei quem, não sei quantos. E não preciso. Se nós formos ver das notícias que correm pelo mundo, a grande taxa de suicídio são pessoas riquíssimas. No meio artístico, quase todos os dias, infelizmente, isso acontece. E quando não suicidam, metem-se nas drogas, no álcool e por aí fora, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Isso quer dizer, irmãos, que nós não somos melhores do que eles, nem eles são melhores do que nós. Eles andam perdidos e não sabem. Eles andam perdidos e não sabem. Então cabe-nos a nós, como igreja, nós temos que deixar, irmãos, nós temos que deixar de brincar às igrejas, nós temos que deixar de brincar aos parques de campismo, irmãos. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Nós queremos esta casa cheia, mas nós muitas das vezes escondemos a nossa lamparina por baixo. Nós nem sequer a acendemos. Nós temos a palavra de Deus, mas nós guardamos-la. Eu lembro quando era miúdo ia para a escola dominical, mas escondia a Bíblia assim por baixo da coisa. Se tinha um quispo muito grande, mesmo que tivesse calor, levava o quispo, que era para esconder a Bíblia. E muitas das vezes nós estamos a rir, mas nós, adultos, estamos a fazer a mesma coisa. Porque nós não usamos o poder e a majestade de Deus em prol dos outros. Senhor, ajuda-me. Senhor, abençoa-me. Senhor, guarda-me. A mim, aos meus, tu e os outros. Amém? Eu não estou zangado. Ainda voltando à dracma, aquela situação, portanto, aquelas 10 dracmas faziam parte do dote. E só para explicar uma coisa que eu fiz aqui um apontamento, que só para vocês compreenderem também. Porque há imagens que se vê colares com as 10 dracmas. São com as moedas em prata, etc. Portanto, aquilo
Eu penso, e não estou bem baseado nisso, mas por aquilo que eu tive a pesquisar e a ver, também tinha um bocado a ver com o extrato social de cada um. Normalmente, às vezes, um noivo, quando pedia, na alta sociedade, quando pediam em casamento a noiva, então oferecia-lhe um colar com as 10 dracmas. E ela, ao usar essas 10 dracmas, esse colar, era sinal que ela estava noiva. Ninguém lhe podia dirigir a palavra, ninguém podia assediá-la, né? Pronto, aquele já tinha o carimbo reservado, ali já ninguém tocava, não é? Pronto, isto foi só um pormenor para os irmãos também saberem, não é? Jesus, quando traz à luz este exemplo, depois de o terem acusado de comer com os publicanos, o que ele queria dizer, e vou-me repetir, mas isto é importante que se saiba, é que aqueles com que ele comia e aqueles com que ele se dava tinham um valor inestimável. A tal situação da dracma. E se nós formos ver em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Certo? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isto quer dizer o quê, irmãos? Que nenhuma outra criatura à face da Terra, neste planeta ou noutros planetas, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aqui, o que é que ele quer dizer assim? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, qual é que é o valor que nós estamos a dar a Deus? Qual é que é o valor que nós estamos a dar a Deus? Quando nós próprios muitas vezes nos desvalorizamos, eu não presto para nada, eu sou um triste. Estamos a falar de crentes, porque aí fora é natural nós ouvirmos isto. E por isso é quando nós temos o Espírito Santo em nós, aí marca-nos a nossa diferença. Nós não podemos falar da mesma maneira. Amém. Nós não podemos já falar como meninos. Nós já recebemos demais. Amém. Nós já temos conhecimento demais. Amém. Sabem? Há muitas pessoas que sabem a Bíblia de frente para trás, trás para frente para trás, e foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li, quando eu ouvi esta passagem, que há de facto muita informação, há muita palavra, há pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente para trás, mas isso serve para quê? Porque nós temos que nos pôr à disposição, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus traz alguma coisa nova à minha vida. Porque ela é nova em cada manhã. Há palavras que nós ouvimos durante anos. O Salmo 23 nós sabemos de cor, salteado, etc. Mas há um dia que nós olhamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau! Eu nunca... isto estava escrito na Bíblia. Né? Nós até ficamos totós. Isto estava escrito na Bíblia. E então nós temos de ter a percepção exata daquilo que Deus fala. É para nós. Eu falo isto muitas vezes, uma expressão, porque marcou a minha vida, do pastor Carlos, quando ele dizia que Deus nunca nos vai dizer alguma coisa para nos agradar. Deixa-me lá dizer aqui uma coisa para ser simpático com ele. Não. Ele quando disse, está dito e vai acontecer. Ou não vai acontecer, depende daquilo que Deus diz. Portanto, ele nunca é simpático connosco a dizer assim: deixa lá aqui, mandar aqui uma palavra para o meu filho, para a minha filha, para ela ficar contente, ela passa a vida a barafustar e não sei o quê. Não. Quando Deus fala, falou. Agora, depende de nós agarrarmos essa palavra, torná-la rema para a nossa vida, ela ficar enraizada em nós, nós tratarmos dessa semente, dessa palavra, fazê-la produzir fruto. Amém? Não é pela nossa força, nós sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E por isso, quando a palavra de Deus fala, ela é poderosa. Irmãos, a palavra de Deus é aquilo que nós temos que nos liga a Deus. É aquilo que nós sabemos que Deus existe, e nós viemos a conhecimento que Deus existe porque está escrito. Não é um livro qualquer, não é um livro de histórias. Quando nós lemos e nós ficamos assim: uau!
Esta situação da dracma, eu disse, meu Deus, perdoa-me, porque eu também faço parte daqueles que aquela pessoa tem valor, aquela tem mais ou menos, aquela não tem valor. E eu pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus. Eu quero estar aqui na vossa frente, eu quero estar, seja onde for, mas com a atitude de filho de Deus. Por isso, quando os apóstolos passavam, a própria sombra curava os enfermos, libertava, as pessoas estavam oprimidas. Porquê? Porque era a presença de Deus. Eles transportavam a arca da presença de Deus. Eles transportavam o poder e a glória manifesta na vida deles. O poder de Deus mudou. O que é que a palavra de Deus nos diz? Que o reino de Deus é sempre crescente. E muitas das vezes nós perguntamos, e eu sou testemunha disso, meus irmãos, N milagres acontecerem, milagres aconteciam. Eu era miúdo, eu vi uma criança cega de nascença com uma pele aqui assim, começar a chorar e os olhos abriram-se. O poder do nosso Deus mudou? Mudou? Mudou o nosso coração. Que é mais fácil ir à farmácia, é mais fácil ir à internet. E sabem, essa é outra, esta é de borla. Muitas das vezes, dá-me uma cabeça, deixa-me pesquisar. Uma dor de cabeça, uma pessoa não dormiu bem, uma coisa qualquer, uma dor de cabeça. E vamos lá, isto pode ser disto, pode ser daquilo, pode ser do outro, não sei o quê. Não tarda nada, está a pessoa a encomendar o caixão e vai arranjar um médico qualquer para fazer a autópsia e vai não sei quantos. Irmãos, temos uma dor, temos não sei o quê, claro, somos humanos. Somos carne. Se me picarem, dói-me. Mas a nossa vida pertence a Deus. E nós vamos fazer prevalecer aquilo que ela diz, porque somos nós que fazemos prevalecer. Ou seja, eu acredito ou não acredito. Se eu acredito, faço as coisas acontecerem. Se eu não acredito, não faço as coisas acontecerem. Certo? Portanto, é isto. Eu quando ouvi isto, quando ouvi isto, lembrei-me de algumas situações. Pessoas que eu conheci, outras que eu conheço. Pessoas que serviram a Deus, até pastores, pessoas de ministério. Pessoas que serviram a Deus e por qualquer motivo caíram, por qualquer motivo escorregaram, por qualquer motivo cometeram alguma coisa menos própria aos olhos da palavra de Deus. E isso fez com que eles próprios se diminuíssem e tirassem o valor deles. Pessoas que envolveram-se em drogas, em prostituição, meteram a mão no dinheiro que não deviam ter metido, tanta coisa. Mas ainda hoje, eu estava a preparar isto e lembrei-me de algumas situações e eu estava a pensar, ainda hoje, essas pessoas que estão ainda nesta situação, é urgente elas perceberem que elas não perderam esse valor. Elas são cheias de pó, estão lá no meio das aranhas, estão lá no meio do lixo, mas elas não perderam o valor. Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Irmãos, Deus fez aquilo que nenhum de nós faria. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu digo assim, eu tenho a certeza que se Deus me dissesse, olha, dá o teu filho, no way, nem pensar nisso. A mim podem-me tocar, podem-me levar, podes fazer o que tu quiseres, mas os meus filhos não. Então Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que Jesus viesse até nós para nos dar e para nos mostrar o nosso valor. Porque nós o valor sempre o tivemos. E quando Jesus veio precisamente para quê? Para nos dar o valor. Para que é que ele teve que utilizar estas parábolas, estas situações todas? Para que nós tivéssemos a consciência do valor que nós temos. Outra lição, outra situação muito importante, e eu também já falei, depois começo-me assim a perder um bocadinho, mas é assim. A dracma estava perdida aonde? Estava perdida aonde? Dentro de casa. Irmãos, quantos temos as nossas dracmas em casa e que estão perdidas e estão desvalorizadas?
Quantos líderes, pastores ou não, não interessa, quantos vêm fazer campanhas, vêm para os cultos, etc, 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 e se esquecem que houve uma dracma caiu, que está lá em casa, um filho que não vem à igreja, uma esposa que não vem à igreja, um marido que não vem à igreja, e nós andamos a salvar o mundo, andamos a salvar as florestas e deixamos a nossa casa arder. A melhor coisa que nós podemos dar aos nossos filhos, irmãos, é importante nós darmos educação, darmos estudos, de acordo com os dons que eles têm, de acordo com a direção que eles têm, é bom que nós os apoiemos. Mas a melhor coisa que nós lhe podemos dar é o céu. A melhor coisa que nós lhe podemos dar é o céu. Eu quero dizer, quando eu estou a falar o céu, não é mandá-los para o céu. Não vão depois para aí estar a dizer uma coisa que eu não disse. É eles terem esta fome, este desejo, esta sede da palavra de Deus e serem lâmpadas também para iluminar o mundo. Amém. A dracma estava perdida, foi encontrada. Ela fosse encontrada ou não, o valor é o mesmo. Mas quando ela está junta, aí sim, está completo o dote. Jesus pagou o nosso dote. Jesus pagou o nosso dote. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Então, conforme os talentos que Deus já nos tem dado, é como se tivéssemos as dracmas nas nossas mãos. Conforme a palavra que Ele nos tem dado, é as dracmas que nós temos nas nossas mãos. E nós temos a obrigação de as passar, não é guardá-las. A ideia desta mulher não era guardar as dracmas. Não era, olha, estou cá às 10, deixa lá meter aqui numa caixinha, pronto, deixa aqui estar. Não, 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 não. Aquilo era uma questão de honra. Era uma questão de honra. E onde é que está a nossa honra, irmãos? De passarmos este dote aos outros. Onde é que está a honra de nós passarmos o dote àqueles que não conhecem Jesus? Quantas dracmas nós já perdemos na nossa vida? Se calhar é tempo de nós fazermos aquilo que esta mulher fez. Procurou diligentemente. Ela não andou à procura no Google, não andou à procura nada disso. Ela fez por ela própria, ela teve uma ação. Ela varreu, foi buscar uma vassoura, varreu a coisa, com a lanternazinha e andou à procura. Assim, tu estás aqui. Não sei se vou encontrar isto num dia ou numa semana, mas tu vais ter que aparecer. A casa não tem buracos. A minha mãe dizia-me isso. Ah, mãe, onde é que está isto? A casa não tem buracos. Está aí. E depois eu andava uma hora à procura e ela chegava ali num minuto. Está aqui. O que é que eu disse? O que é que eu disse? Não vejo nenhum comboio à tua frente. E então, esta mulher, houvesse o que houvesse, aquela dracma tinha que ser encontrada. Porquê? Porque aquilo fazia parte de alguma coisa muito importante para ela. Isto simbolizava estas dracmas também, simbolizavam, era, porque antigamente, no século I, portanto com os judeus, o ano não tinha 12 meses, o ano só tinha 10 meses. Depois foram os romanos e a Igreja Católica, né, na altura, que meteram o janeiro e o fevereiro. Janeiro e fevereiro. Por isso é que nós dizemos setembro, mês 7, outubro, mês 8, novembro, mês 9 e dezembro, mês 10. Certo? Portanto, acabava no 10, mas começava em março. Portanto, o janeiro e o fevereiro foram acrescentados. Porque isto era uma simbologia de uma moeda, era o sustento, era como se fosse a marca de um sustento de uma moeda por mês. Era uma simbologia, porque aquilo equivalia a um dia de trabalho. E acredito que a vida naquela altura devia estar barata, mas não devia estar tão barata assim, que uma moeda desse para sustentar durante um mês. Mas a simbologia dizia que aquela moeda, portanto, representava um todo. Portanto, era como passar à filha, olha, está aqui o valor de um sustento para ti, de um ano. Para que ela pudesse passar à outra, e passar à outra, e passar à outra. Jesus é que nos deu-nos muito mais do que isso. Deus deu-nos muito mais do que 12 meses. Deus deu-nos a vida eterna. Que nós podemos desfrutar dela aqui e agora, mas que nós não podemos guardar só para nós.
Nós temos, mais do que nós pregarmos e falarmos e não sei o quê, que seja a nossa própria vida a falar. Que seja a nossa própria vida a ser cativante à vida dos outros. Que as pessoas vejam em nós os milagres a acontecerem. Eu digo, caramba, eu também quero ser como este. Eu antigamente até dizia, uma vez tive uma expressão, e de vez em quando as pessoas que ouviram dizem-me isso, que eu às vezes dizia assim, que nós choquemos os outros, ao ponto deles desconfiarem de nós. Pá, então, mas olha para isto, então, mas fulano, é casas, os filhos não sei o quê, anda tudo na universidade, anda tudo a estudar, tudo bem vestido, isto aqui há marosca, isto aqui há droga, ou aqui há armamento, ou há diamantes, as pessoas pensam logo assim, não é? E tal, ou tem algum contrato agora com a Coreia do Norte, há aqui uma coisa qualquer. Que seja isso que motive as pessoas a correrem à casa de Deus. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós para termos esta casa cheia, nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai empurrar pessoas para aqui. Deus não vai empurrar pessoas para aqui. Deus não vai agarrar, vou a Catos. Não, tu vais à minha igreja e acabou essa conversa. Não, ele não faz isso. Somos nós, no nosso dia-a-dia, com amor, com carinho, com dedicação, com exemplo. Vamos ver, eu não quero chocar ninguém. Com isto nós vamos ver, acho que a maioria das pessoas já viu isto. Mas muitos de nós dizemos assim, quanto vale uma pessoa? Quanto vale uma pessoa? Eu queria terminar com um pequeno trecho de um filme e quero que isto choque a ver, de facto, mas irmãos, quero que saibam uma coisa, isto não é nada comparado com aquilo que Jesus sofreu. Isto é um filme e choca pessoas que desmaiaram e tudo mais. Mas sabem, foi no Gólgota que as coisas começaram. Não acabaram, começaram. Foi na cruz que as coisas começaram, não acabaram. O fim de Jesus, o fim daquela era, o fim daquela época, foi o princípio de uma nova era, muito mais gloriosa, muito mais fantástica. Amém? Reparem, a vida curta de Jesus na Terra teve impacto de tal maneira, passado 2000 anos, nós estamos aqui nesta manhã a falar dele, a clamar por ele, a desejá-lo cada vez mais e mais, ter mais e mais e mais compaixão e paixão e paixão e paixão por aqueles que estão perdidos. Irmãos, essa é a nossa tarefa. Deus não nos chamou a estar aqui para engordarmos, para estarmos aqui cheio de gordura, cheio de coisas. Não, nós estamos aqui para marcar a diferença. Nós estamos aqui para que as pessoas se sintam em casa. Irmãos, é a nossa obrigação, se alguém vem à nossa casa, seja deles de onde vierem, que eles se sintam amados, que eles não se sintam a olhar assim de lado, vai morrer longe. Não, irmãos, isso até é pecado. Não é até, é pecado. Irmãos, nós como é que podemos amar a Deus? Está escrito como é que podemos amar a Deus a que não vemos. Se nós não amamos aquele a quem nós vemos. Como é que nós podemos querer de Deus, o melhor de Deus para a nossa vida, se nós não somos um canal de bênção para a vida dos outros? Irmãos, se não for assim, não vale a pena. No dia que eu deixar de sentir isto, eu não estou aqui. Não estou aqui a fazer nada. Estou a perder tempo. E nós não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos aqui porque Deus nos equipa. Traz pessoas à nossa vida para nos ensinar, para nos encorajar. E nós estamos aqui para ser encorajados uns aos outros. Aqui é a casa da bênção, sabem porquê? Porque quantas vezes nós estamos num culto, estamos no louvor, ou na adoração, uma coisa qualquer, e alguém chega-se ao pé de ti e dá-te uma palavra daquilo que tu precisavas a precisar. Ou te mete alguma coisa que tu estavas a precisar dentro do bolso. Não é em casa que as coisas acontecem, é no meio do povo de Deus. É no meio do povo de Deus. O povo saiu de Israel. Saiu do Egito. O povo saiu do Egito. Onde é que foram os milagres? No percurso. Porquê? Porque estavam todos juntos. Certo? Porque estavam todos juntos. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida, na vida da nossa comunidade, meus irmãos. Querem saber qual é o valor de uma vida?
Bom dia a todos os irmãos. É uma bênção, é uma responsabilidade nesta manhã, quando me sinto muito honrado cada vez que o pastor me pede para trazer a palavra. E já tenho trazido a palavra diversas. O que é que lhe deram? Aonde? Como? Eu durante muito tempo me questionei, mas uma esponja num monte, pé da cruz, ainda pensei se calhar para causar sofrimento, não é? O vinagre. As pessoas estavam feridas, não é? E às vezes para causar o sofrimento, que eles encharcassem aquilo. Mas sabem, quando eu soube de facto a proveniência daquela esponja, eu fiquei chocado e nem queria acreditar. Sabem, no costume judeu, eles faziam as necessidades e tudo mais, onde não havia casas de banho, não havia nada. Havia um barrote alto, e depois tinha assim um género de uma prateleira, assim ao meio. E então era aí que eles punham os pés em cima desse pau, como se fosse uma prateleira, grado oposto, e era ali que faziam as suas necessidades. E a higiene era feita como? Com a esponja com vinagre para desinfetar. Vocês imaginam isto? Vocês imaginam isto? Isto é chocante. Isto é chocante, mas foi isto que ele passou. Isto foi uma das coisas. E as outras? Por isso, irmãos, vamos valorizar-nos a nós com o valor que Deus nos deu. Vamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos fazer valer a pena trazer os outros. E quando eu digo isto é trazer os outros à presença de Deus, amá-los e não os rejeitar, não lhes pôr defeitos, ou porque são rotos, ou porque cheiram mal, ou porque não sei o quê, ou porque... Não! Todos nós não somos diferentes de ninguém. Aqueles mendigos, aqueles clocharros que estão na Nagar, eles não são menos importantes do que nós, não têm menos valor do que nós. E nós temos que pôr isto na nossa cabeça. O homem vê com os olhos físicos, mas nós vemos com os olhos espirituais. E aquilo que Jesus olha para aquelas pessoas são pessoas com capacidade. Pessoas que podem vir a ser, sei lá, um Presidente da República, se for preciso. Um grande pregador da Palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Isto foi uma pequena... Esta parábola tocou na minha vida precisamente por isto. É isto que era o ponto que eu queria que os irmãos interiorizassem dentro de vós próprios. Que é o valor que nós temos e o valor que os outros têm. Não vamos dar valor às pessoas. Mais valor ou menos valor. Todos nós temos a mesma moeda. O valor é igual. E cabe-nos a nós limpar a moeda daqueles que entram por esta porta, limpar a moeda e dizer assim, olha, como tu és bela, olha como tu brilhas, vês? Tu lembravas disto? Tu uma vez viste ao espelho, tu uma vez viste como Jesus te vê, olha, estás a brilhar. Já tenho visto às vezes comentários de pessoas que vivem na rua e depois as associações vão buscá-los e pronto, e dão-lhes banho e roupas lavadas. E muitos deles ficam espantados a olhar, olha a minha pele, afinal eu sou branco, olha. Sabem porquê? Porque o valor delas, elas nunca deixaram de ser brancos ou de cor, não interessa. Que nós tínhamos a capacidade de poder limpar, de poder cuidar dos da nossa casa, a começar nos da nossa casa e aqueles que nos rodeiam. Amém? Paizinho querido, nesta manhã, Senhor, é tão bom estar na Tua presença, Pai, e saber que Tu nos amas, que Tu pagaste um preço tão grande, tão grande, tão grande, Senhor, pelas nossas vidas, Pai, e nos valorizaste, Senhor. E, Pai, que nossos olhos possam ser abertos e despertos, Pai, em cada dia, Senhor, para nós podermos olhar ao nosso redor e vermos a beleza, Pai, e o valor de cada um que nos rodeia, Senhor. Aqueles que estão distraídos, aqueles que não sabem, aqueles que vivem na ignorância, que nós os possamos abanar, Pai, que nós possamos fazer ver
que eles são valiosos, Pai. Que o seu passado não é mais do que isso, é um passado, mas Tu tens um presente e um futuro para as suas vidas, Senhor. Ajuda-nos a mostrar-lhes o caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar-lhes a vereda da justiça. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar-lhes o que é amar, Senhor, o que é ser amados, Pai. A cuidar deles, Pai. Que nós possamos, Senhor, limpá-los, que nós possamos tirar-lhes toda a poeira, Pai, para que eles possam ver, que as escamas dos seus olhos possam cair, para que eles possam ver muito mais, mas muito mais além, Senhor. Senhor, nós estamos tão gratos a Ti, Senhor, por aquilo que tens feito nas nossas vidas, Pai. E perdoa-nos, Pai, quando muitas das vezes nós não somos agradecidos, Pai, e ainda reclamamos, Pai. Mas é pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor, que nós somos o que somos. E, Pai, nós dizemos uma vez mais, eis-nos aqui, Senhor. Nós nos consagramos uma vez mais, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai. Ó, Senhor, apetrecha-nos, Pai, que nós possamos andar, Senhor, com as vassouras, Pai, e varrer, Senhor, que nós possamos fazer algo pela nossa vida e pela vida dos outros, Senhor. Dá-nos a sensibilidade de ver a necessidade, Senhor, daqueles que nos rodeiam, Senhor. Aqueles que estão fracos, dá-nos, Senhor, a capacidade de ver para que nós possamos levantar os seus braços cansados e possamos correr mais uma milha com eles, Pai. Ajuda-nos, Pai, e dá-nos a paixão e a compaixão por aqueles que não Te conhecem, Pai. Que aqueles que não têm consciência que estão longe de Ti, Senhor, ó Pai, leva-nos até eles, Pai. Senhor, que a nossa igreja, a nossa função, Senhor, comece quando nós saímos desta porta, Pai. Que seja a Tua unção, Pai, que quebra todo o jugo ao sairmos desta porta, Pai, que marca a diferença na vida das pessoas, Pai. Não é por nós somos o que somos, Pai, e devemos a Ti, Senhor. Por isso, Pai, eis-nos aqui uma vez mais, Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Eu oro por cada necessidade, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada frustração, Senhor. Eu oro por aqueles, Senhor, que nos seus lares, ó Senhor, existe alguém, Senhor, que não Te serve, Senhor, que não Te conhece, ou que não quer saber, Senhor, de Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, por capacidade, eu oro por sabedoria, eu oro por inteligência, Senhor. Que a unção, Pai, que quebra todo o jugo, que os meus irmãos ao entrarem em casa, Pai, todo aquele jugo seja quebrado na hora, no nome de Jesus. E, Senhor, a Tua unção seja de tal maneira que eles caem de joelhos, Pai, e Te pedem perdão. Eles correm para a Tua casa, velozmente, Senhor. Eles não querem saber de quem os rodeia, porque eles querem chegar à Tua casa, eles querem ser os primeiros a chegar à Tua casa. E esta casa, Senhor, se encherá de pessoas cheias de fome, cheias de sede, pessoas, Senhor, com problemas, Pai, pessoas, Senhor, com uma vida destroçada, pessoas que, Senhor, já têm pensado em suicídio, Pai, mas as pessoas chegam aqui, Senhor, e quando saem com uma vida renovada, saem com uma vida, Senhor, poderosa em Ti, Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão que está com necessidades também físicas, financeiras. Tu sabes, Pai, Tu sabes. Que o Teu livramento, Pai, venha de uma forma sobrenatural, Pai. Que seja notório, Pai. Que seja notório. Que não seja preciso eles abrirem a boca, Pai, a testemunhar. Que seja notório, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, e Te agradecemos por todas as coisas, Pai. Amém. Amém.